Pedro Lima ou vamos falar da manobra? Para o ímpar, sopar. 1, 2, 3 e já. Tu viu antes. 5 é ímpar, mas tu viu antes. Viu, não? Então, 5 é ímpar, eu fui par, você foi ímpar. Então, você decide aí qual o assunto primeiro. Pedro Lima, né? Já que é uma possível despedida, talvez tenhamos visto o último jogo dele pelo Sport contra... Não sei, de Alessandro, porque veja só, a janela só abre dia 1º de julho. Vou falar que nem a fofoqueira. Tinha uma dessa na minha rua, tinha uma dessa na minha rua que era triste, São Martin. Vixe, eu não vou citar o nome não, mas também já prescreveu. Vixe Maria, era triste. Veja, possivelmente, como ele deve ir para o Strasbourg de La France, né, a janela de La France só abre no dia 1º de julho. Então, como a gente até tinha comentado ontem, o Sport ele poderia jogar até a 12ª rodada da Série B, que vai até o final de junho, né? Então, talvez ele possa jogar ainda, e deveria, até porque, infelizmente, não há outro para ir lá estar como substituto. Mas ele foi vendido, né? Ele foi vendido, ele está negociado. Tu aposta nisso? Eu aposto, Alessandro, assim... Vamos lá. R$1.000, Bet VIP. Tu aposta R$1.000 que ele está vendido já? Na ordem de 1.1, para ganhar mil e quanto? Sei lá, 1.100, né? 1.1 vezes 1.100 dá quanto? 1.1... Se eu soubesse, vezes eu faria 1.1 matemática, dá 1.100 para ganhar 100 conto. Para ganhar 100 conto, dá 1.100. Eu botava 1.100 para ganhar 100 conto de ré a mais. Eu acho que ele está vendido, até porque, veja só, o que falta aí são trâmites, penso eu. Tu acha? Trâmites, eu acho que... eu acho que sim. Agora, o fato do clube não ter ainda falado isso fisicamente e verbalmente por nota, talvez seja um fator. Mas, de novo, é bom lembrarmos e fazer o advogado do diabo. Lembrando de Lucas Lima, que a imprensa do mundo, da internet e do Twitter falou que ele estava contratado, e nós aqui falamos que ele não estava. Depois ele voltou a ser jogador do Sport. Lembremos disso. Tudo depende disso aqui, da caneta. Dessa vez eu não estou metendo meu dedo nesse lado de fundo, não. Sim, dessa vez, isso é verdade. É o mundo dizendo, o mundo que eu digo, aquele cara lá da Europa, o repórter, que é o cão chupando manga, aqui todo mundo dizendo, jornalistas sudestinos também dizendo. Eu fico meio receoso. Eu não fui conferir essas notícias. Diga-se de passagem, salvo engano, o presidente do Sport está viajando. Não consegui falar com ele. A gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive, sobre essa resenha aí dessa viagem dele e das possibilidades que acontecerão a respeito disso. Mas, cara, eu já vi muito diretor mentiroso, cara de pau, mas eu nunca vi um diretor chegar num depoimento para alguém, por mais que tenha liberdade comigo, ele está falando com o torcedor do Sport. Quando o cara grava aqui ou entrevistado, ele não está falando comigo, não, ele está falando com o torcedor do Sport. No caso, a grande massa que vem para cá para a gente. O Rafael Campos, ele, além de negar, como o clube oficialmente ainda não acerta, porque se é o clube e o clube não oficializou, fica aquela coisa, não, só falta oficializar. É o papel assinado, não sei o quê. O cara vai viajar, como muitos disseram ontem, que inclusive João é que vai viajar para assinar esse contrato lá. O que me deixa, por mais que o presidente não ir viajar, o negócio é tão importante para o esporte, né? Tudo bem que ele tem algum documento que autoriza a assinatura de contrato e necessariamente precisa nem estar lá para assinar. É porque o negócio é tão especial que o cara é bom ir. Mas, assim, dizem que João Marcelo é que vai para a Inglaterra para assinar e fechar lá, né? Toda a história lá. Cara, eu ainda não estou confiante de 100% que essa venda foi realizada, concretizada, não. Eu acho que, e não duvido, da ida do João ou do Rafa, ou do Rafael, ou do Guilherme, ou até do presidente Yuri Romão, alguém vai viajar lá para coisa, para literalmente nessa reta fechar esse negócio. Nessa reta, já vendo a bandeira lá do finish, né, em inglês lá em Londres. Mas assim, o diretor do Sport, o Rafael, ontem, conversando comigo, em off, estava conversando, e chegou a dizer a mesma coisa que ele disse, gravou, eu vou botar aqui, ele falou.
E tome cuidado com as notícias. Não tome como referência, Alessandro, nunca notícia que alguém deu. Faça o seu trabalho assim, assado. Porque não está ainda concretizado e chamou atenção para essas notícias, atrapalhar o garoto, etc, etc, etc. E disse, se necessário for, se não conseguir essa venda, ele continua aqui até o final do ano com a gente, ajudando o Campeonato Brasileiro, pererei. É bom lembrar também, antes de botar o áudio dele aqui, o que você acabou de dizer aí, até a data dele de 18 anos, que o caso dele é diferente do garoto lá do Palmeiras. 3 de julho. Ele faz 18, 3 de julho. Pronto. Até 3 de julho, se eu não estiver enganado, nós temos Mirassol, Novo Horizontino, Ceará e Botafogo de São Paulo. 4 jogos que ele deve jogar, inclusive, indo assinado agora, nesse momento, ou não. Ah, não, separa ele porque não sei o quê. Eu acho que nem o time lá vai querer que o menino fique sem jogar. Porque quanto mais ritmo, né? Enfim. Então, como ele falou isso, eu estou ligando todos os termos, né? E essa coisa toda. E eu tive, aspas, o privilégio de ouvir a voz de Rafael Campos falando comigo. Uma coisa é olhar nos olhos, outra coisa é a voz, outra coisa é escrito. Eu mando com poesia, mando você para aquele lugar com uma poesia retada e dizer que esse cara está brincando. E, na verdade, eu estou mandando mesmo para aquele lugar. Como do contrário acontece. Né? Filho da mãe, que eu brinco muito com meus amigos próximos, que são poucos, mas isso é um filho da... aquele negócio todo, mas é porque eu gosto do cara e tenho essa liberdade. Então, é complicada essa afirmativa, mas eu digo a você, o chamariz, para eu dizer aqui, está vendido, é muito grande. O apelo é muito grande. Fabrício, não sei das contas lá, desculpa não lembrar o nome dele. Fabrício Romano. Fabrício Romano. Pronto. Ele disse, o Nicola disse, os maiores portais estão dizendo, etc. Todo mundo está dizendo, ninguém está dizendo o contrário. Nem eu, nem tu, nem ninguém aqui. A gente só está dizendo o seguinte, eu tenho um conteúdo aqui do diretor do esporte em que alerta de notícias. Eu nunca vi ninguém dizer, só faltou dizer... Fulano é mentiroso, Beltrano é mentiroso, não sei o que é mentiroso. Não é estranho isso dizer, né? Em outras palavras, ele disse. Porque vocês vão ouvir aqui agora o áudio e, subliminarmente, ele está dizendo aqui que o garoto não está vendido e tome cuidado com a imprensa, assim, as notícias, melhor dizendo. Mas é a imprensa, quem dá notícia é a imprensa. Quem dá notícia na imprensa é jornalista. Culpa de vocês da imprensa, vocês. Pronto, é por aí o caminho. Porra, acabou-se aquele papo. Vamos embora. Mas vamos lá. Vou botar aqui o áudio, então, de Rafael Campos e agradecer a atenção dele, porque ontem parecia jornalista com o diretor do esporte e presidente do esporte, toma lá, parecia doença venérea. Todo mundo estava correndo de jornalista ontem. Pô, ninguém conseguia falar com ninguém lá. Eu consegui, Rafael Campos. E bora ouvir aqui agora. Alessandro, tudo bem? Boa noite. Amigo, é o seguinte, veja. O esporte tem discutido as condições para um acerto, né? A gente espera chegar em um entendimento em breve, né? Apesar de existirem barreiras significativas que não estão sob o controle da gente, né? E que precisam ser ultrapassadas. Isso eu estou falando de gatilho, eu estou falando de percentual, tem uma série de coisas. Então, assim... caso não se chegue a um acordo sobre Pedro, ele não tem sangria desatada, né? Pedro segue normalmente aqui com a gente, vai nos ajudar aí a brigar pelo título da Série B, né? Para a gente subir para a Série A e conquistar nossos objetivos. Então, estamos tendo muito cuidado, cautela, e a gente tem que tomar muito cuidado para não estar se pautando por matérias que são geradas aí através de empresários, né? Tem que ter muito zelo aí com o assunto, né? E com muita responsabilidade, tá certo? Um abraço aí, falar com você, é sempre um prazer, amigo. Outro abraço, Rafa, como eu chamo ele. O tamanho de um trem, eu chamo de... Exclusivo. Pronto, vamos lá, só falta a música do plantão. Gente, além de negar, tomar cuidado com as notícias e alguns gatilhos que não estão frente ao Sport Clube do Recife, não dependem deles, ainda estão por ser acertados. Eu vou falar como advogado do diabo, como eu sempre brinco aqui, porque eu não posso dizer que é verdade, que não está ou que não está. Mas até onde eu sei de Rafael é muito sério. Rafael é um cara sério.
Tá? E é o que me leva ainda a ficar nessa balha aí e não dizer, não, tá vendido, que porra nenhuma. Rafael tá jogando para não atrapalhar. Atrapalhar o quê? O que Rafael dizendo isso ia minimizar no tocante à questão? Só se for o psicológico do menino. Mas o menino sabe se tá ou não vendido. Então... Ou ia aumentar a venda, né? Ou então, não, eu vou conseguir um milhão de euros a mais por conta disso, tá ligado? Tipo assim, a Rafael fala isso, vai aumentar 1 milhão a mais, sabe? Acho que não, velho. Tipo, entendeu? Porque o que tá, o que não tá, não tá. Ele fala de 2 tópicos, se eu não tô, minha memória não tá ruim, gatilhos, aí fala de percentuais e gatilhos acho que é de jogo, né? Tantos jogos. Para menos conseguir os 3 milhões e pouco para o esporte. Então, cara, quando o cara cita isso, me diz cuidado com as notícias, eu tenho muito a acreditar que Rafael tá me falando, né, pela pessoa que eu confio nele, gosto. E é assim, é um cara muito olha, não tem frescura não, arrodei não. Pá, acabou-se. Sim, não. A notícia sendo boa ou ruim para mim, ele é isso aqui que ele fala comigo. Parece que ele tá falando comigo, mas ele falou com o torcedor rubro-negro aí na Sonora, que eu agradeço. Então, cara, eu não vou muito ainda por isso, não. A diferença que nós temos, né, dos outros, como é a música de Humberto? O que a gente tem de igual é somente a diferença, né? A diferença que nós temos em comum, né? Que a chuva... Pronto. Mas a diferença é que nós não temos em comum. Porque eu tô com um áudio, me desculpe dizer que é uma exclusiva, e também o Aníbal brincando aí, mas eu acho que é uma exclusiva, porque eu não vi diretor nenhum ontem oficialmente falando. Pode ter falado em off com a turma, tá não. Ou tá, eu nego, mas a Sonora tá aqui, porque o áudio você tem uma percepção melhor, e esse meu depoimento de quem é o Rafael, por esse caminho. Se bem que ele está defendendo a tese do clube, né, do nosso clube, dele lá, que ele está trabalhando. Mas assim, vamos falar bem direto. Gatilho pode existir. Sei lá, ele tem que fazer tantos jogos seguidos titular, uma sequência de tantas, sei lá, umas coisas assim, que de repente os 3 milhões ficam distantes. Estou supondo. Que teve, por exemplo, em Mikael. Mikael teve esse gatilho de ter tantos jogos disputados na Salernitana para poder o Sport receber mais. Né? Eu lembro que Mikael teve essa questão do gatilho, que é normal. Né? Então, assim, esses gatilhos de Pedro Lima, né, são gatilhos normais. Até porque, Alessandro, existe uma questão de pontuação, por exemplo, para um jogador jogar na Premier League. Tanto é que por isso que ele vai ser emprestado ao Strasbourg, para ter uma pontuação, para poder jogar na Europa, e não jogar lá direto. Tem isso também. Né? Então, assim, toda história tem 2 lados. Isso é um fato. Então, eu acho que cabe agora também ao Sport se pronunciar com relação a isso. Olha, não vai agora. Não vai, pois é, então cabe. Só quando terminar, ponto final. É o famoso preto no branco. Gatilho, eu acho que tem muito caminho certo aí, os gatilhos. Porque não adianta. Tem gatilhos quase que impossíveis. Aqueles gerentes, quem nunca teve um gerente, né? Que bota para torar, achando que os caras vão se esforçar para vai morrer ali, não vai conseguir a meta, porra. Não vai, tu bota um negócio impossível, porra. Né? Então tem muito disso, supervisores e etc. E a empresa em cima dos caras também. Mas assim, gatilhos impossíveis, de repente, de alcançar os 3 milhões. Ah, não, pode chegar a tantos milhões. Isso fica bonito para o Chelsea, fica bonito para o empresário jogador e para o esporte, ó. Entendeu o que eu quis dizer? Então, pode ser mesmo o gatilho e pode ser mesmo a questão dos percentuais. Aí entra outro assunto dentro desse contexto, que eu vou dizer os valores aqui daqui a pouquinho, que a gente não falou ainda, mas essas notícias são... Todo mundo já disse, né? É o de menos agora. Vamos lá. Eu ia falar de quê? Gatilhos. Dos gatilhos. E percentual, pô. Percentual. Então, cara, eu tô dizendo aqui direto, estou aqui dizendo direto, né, que até agora ninguém me negou nada. Não existe a questão de percentuais que o Sport exigiu do Chelsea. O Sport queria 10 milhões de euros, Prio. Tem 5%, salvo engano, né, do percentual lá dos direitos federativos, vai ter sempre nas negociações, isso é fato, e Deus queira que renda muito, que esse menino está na vitrine lá agora, fora os milhões e tal. Mas o gatilho a ser acertado aqui de 3 milhões pode estar impossível. E falando do percentual, voltando aqui rapidinho,
O empresário do jogador é que está liberando um percentual da parte dele para que componha um valor maior para o Sport Clube do Recife, tá? É aquela história, a leitura. Porra, vou liberar esse negócio aqui, uma parte, porque eu já vou ganhar milhões para cacete aqui, vou ganhar mais, estou vendo o futuro, e não me custa liberar alguns milhões do percentual que eu tenho. Sei lá, 2, 3 milhões a mais aí, libera dos 15% que ele tem, pelo menos é o que dizem, né? Que ele tem 15% e o atleta tem 15% também, e o Sport tem 70% dos direitos do menino. Então o Sport está vendendo os 70% e ganhando uma parte desses 15% do rapaz, né? Do empresário. Então, porra, o empresário quer vender, pô, é roleiro, como a gente diz. Então, eu não iria por esse lado, mas também a tentação, inclusive de quem segue a gente aqui, que confia na gente, que de tudo aqui, também tentador demais dizer, porra, será que esse cara não está vendido ainda e realmente Rafael Campos está falando certo? Será que essa curiosidade de Alessandro ainda de não cravar, de não isso, aquilo e ficar... Porque eu conheço o Rafael Campos. Outros, que eu não vou dar o nome aqui, eu diria assim, está fazendo a parte dele, entendeu? Mas Rafael Campos, eu não vejo por esse lado, não. Entendeu? Não sei se você vê por esse lado também, mas você está acreditando. Não sei se depois que ouviu ele falar, e meus argumentos aqui também, né, como advogado do diabo, vamos lá. A imprensa, vou te passar a palavra, só para dar a geral dos valores, vai que alguém não sabe ainda. Os valores, arredondei para 44 milhões, que é o equivalente a 7,5 milhões, 7.500 euros, né? Com bônus em 3 milhões de euros, né? E o que dá aí 62 milhões de reais se conseguir tudo, os gatilhos, pererê. Isso que o Rafael está falando, tá? Além disso, tem-se o percentual liberado pelo empresário. O Sport na contabilidade, é um dinheiro que você vai estar sempre lá. É um aplicado, não é um dinheirinho aplicado que está lá na poupança, uma porra, que está aplicado aí num CDB a longo prazo, que não sei o que, pronto, que o Sport vai ganhar. E ainda tem o percentual de vendas futuras, que o Sport está aqui. Cara, eu estou trabalhando aqui, se tudo isso aqui compuser a realidade que esse menino conseguir, está vendido por esse aqui, o cara cedeu um percentual que eu não sei ainda, e ainda os 5%, né, do garoto que foi formado no Sport, a gente está falando aqui, macho, não agora, mas no total, mais de 70 milhões de reais. E que sai ainda mais, porque esse menino pode ser vendido para Real Madrid depois, para isso, para aquilo outro. Então, esses 5%, esse percentual federativo, que eu não sei aqui agora, me perdoe, eu estou falando de 5% para a gente ter uma média. E também o percentual do empresário liberando para ele, né? Eu acho que o Sport, não. O Sport deve ganhar aí, bicho, a médio prazo aí, só com esse menino aí, juntando tudo aqui, uns 80 milhões. Até mais. Então, essa pressão do Rafael dando essa entrevista, ao meu ver, é nada mais, nada menos do que empresário libera mais percentual aí, porque do jeito que está aqui, a gente não vai reconhecer isso, não. Porque não tem cabimento, eu acho. Pensa comigo, e você, torcedor, para dizer aqui agora. Para que Rafael ia negar isso agora, já que o negócio está fechado? Gravar uma entrevista comigo, uma sonora. O que é que tem mais para atrapalhar se não tivesse pendência? Concorda comigo? Esse lado desse argumento? Alessandro, veja, são várias variáveis, como já cantou HG. Então, assim, eu acho que o Sport deveria se pronunciar, não sei quando vai, porque daqui a pouco vai ter que ter um pronunciamento do clube, vai ter que ter um pronunciamento real, né, da fonte primária, que é o Sport Clube do Recife, porque realmente o mundo está falando. O Fabrício Romano falou da Inglaterra, a própria Sky Sports e vários sites futebolísticos do Brasil e do mundo. Agora, eu acho que se cobra tanta transparência e é isso que se cobra. Demoramos quase um mês para termos, por exemplo, uma atualização de como está a Ilha do Retiro, que é uma coisa simples, que deveria ser atualizado semanalmente. Agora, essa semana foi que se atualizou, por exemplo, que os refletores estão sendo colocados, mas deveria se fazer isso semanalmente, de qual a obra agora está assim, se fez isso, mas não se faz. Então, assim,
Eu acho também que ele já foi vendido, na minha opinião, sim, já foi. E o clube está na dele. O clube está na dele. De só, de fato, quando tiver o preto o branco, porque assim, não é uma viagem para São Paulo, não é uma viagem para o Rio de Janeiro, estamos falando de Londres, Europa, não é fácil chegar, são pelo menos aí 10 horas de voo, é um voo de 7 horas para Lisboa, depois um voo de mais 3 horas para Londres, então não é uma viagem rápida, é um voo que você pega de Recife para Lisboa direto, sai de 10h30 da noite de Recife, chega de 9h30 da manhã em Lisboa, e você pega um voo em Lisboa de 11 da manhã e chega em Londres de 1 da tarde, então é um voo cansativo, de um dia para o outro, não é fácil, não é algo que é feito com a assinatura digital do gov.br, você tem que ir até a capital Londrina para fazer isso, então não é algo simples, né? É algo que demora, então talvez seja essa demora. Agora, é aquilo, o clube não vai falar isso de graça, né? Eu acho que o Rafael também não vai, com todo respeito a ele, né? O que você está dizendo é o seguinte: a nota só sai quando o negócio está fechado. Ponto. Eu acho que vai ser uma coletiva de imprensa. Deveria ser. Eu também. Não. Tem que ser uma coletiva. É o maior negócio do. Até para politicamente, velho. Se eu fosse Yuri, porra, eu que vou anunciar com minha. Inclusive, Alessandro, vê só. Isso vai virar o ACDC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Se é que você me entende. Porque, veja só. AY e DY. Antes da gestão de Yuri e depois. Porque veja. Para ele usar isso. Eu usaria politicamente. E outra coisa, veja só. Que a maior vitória. Veja, a diferença é abissal. A segunda maior venda do Sport hoje é a de Gustavo, com 11,85 milhões de reais. Pedro Lima é 3 vezes mais. Veja só, que coisa abissal. Não é nem isso só. Aspas não só. O Sport está abrindo uma porta. Uma caixa de Pandora. Maravilhosa. Esses contatos com esses times e esse menino dando certo. Acabou-se. Esse menino dando certo. E aí, Alessandro? Além de Joeliton, né? É isso que eu ia dizer. Não digo nem Mikael, mas Joeliton e... porque pode acontecer, né? Deus o livre, mas deixa eu bater aqui. Mas, assim, esse menino indo para lá já abriu um leque maior para o esporte. Cabe ao esporte agora, é o que eu digo. Conseguir, você consegue, velho, com trabalho, com raça, com dedicação. Agora, manter o trabalho, manter uma gestão profissional, manter uma base forte, com jogadores na seleção brasileira, subir para disputar o Campeonato Brasileiro também, para estar em tela, em voga, sempre nessa história, é difícil. É difícil. Então, não cabe. Por isso que eu sou, desculpa aqui, meter uma política agora, eu sou pé da vida quando o torcedor acha normal ou normaliza 30 dias antes de uma eleição, aparece um grupo dizendo que vai revolucionar, que a arena vai ser assim, que a SAF não sei de quê, quando, na verdade, não tem uma folha dessa aqui de papel, ó. Uma folha de papel dessa aqui, rasgada, toda fodida aqui, escrito uma porra nenhuma. Só os nomes, quem vai ser, e olha lá. Porque tem que ter compromisso com o planejamento. Então, o esporte, voltando agora para o futebol, que eu não quero meter política aqui, mas atentem, hoje, esse ano é ano de eleição. Então, tem que ter, né, uma continuidade nesse tipo de abertura com a base. Há quem diga que a base não está rendendo, eu acho o contrário. Porra, eu fui atleta de base do esporte, eu posso falar com propriedade quando era dos anos primitivos de base e agora. E agora, que eu gostaria de estar dentro do clube entendendo mais, concatenando lá para falar melhor sobre esse assunto. Mas não precisa tanto, né? Seria o plus. Mas eu só me pergunto, a pergunta que não quer calar, ninguém me respondeu ainda. O que perderia o esporte com o Rafael Campos falando que não teve uns gatilhos ainda que não depende dele e também a questão dos percentuais, que eu só ligo ao empresário. O empresário é que está divulgando as notícias e está certo, viu? Estou falando mal do seu empresário aí, Alessandro. não. Ele está certíssimo, está fazendo a dele, vendendo. Mas até que ponto essa pressão também vai lascar? Porque o que eu estou percebendo, para passar a bola para você agora, é o seguinte. Rafael, enquanto diretor, cara, isso está dando uma pressão na diretoria do esporte e no clube, como vende, porra, esse dinheiro é bom, e é. Mas essa pressão ainda tem gatilhos que o esporte acha internamente nas suas negociações que pode alcançar, que o menino pode diminuir esses gatilhos e conseguir realmente os 3 milhões.
Né? Porque não adianta, gatilho, sim, gatilho. Bota gatilho, bota, mas dá para alcançar. Esse menino tem potencial para alcançar esses gatilhos no curto espaço de tempo, de repente, que colocaram. O Sport sabe o potencial dele para hoje, porque a gente está trabalhando com um garoto hoje, e não amanhã. Porque se fosse trabalhar com um garoto no futuro, ele já ia direto, que não pode, é verdade, jogar no Chelsea. Tá entendendo as minhas brincadeiras aqui, ironizando um pouquinho o negócio? Então, o que é que perderia Rafael Campos? Ou o que é que vai perder? Onde é que está o erro disso aí? Eu acho que ele não abriria a boca para falar de gatilho com o negócio fechado e não abriria a boca para falar literalmente fechado e falar de percentuais. Ele mandou um recado para o gestor do menino. Para mim, ele mandou um recado direto, de percentuais e gatilhos, e para o clube lá. Melhora esse gatilho, porque esse menino, né, vai ficar quase impossível de repente, ou não dá para alcançar, ou é interrogação desse gatilho. E, ó, empresário, tu tá trabalhando aí com os caras aí, dando notícia, abrindo verbo pro povo aí, dizendo que tá fechado, mas se não liberar um percentualzinho, meu filho, tem não, viu? Aqui a gente vai aguentar, tem costa quente, tem couro aqui no lombo, no cupim. É isso que eu tô interpretando, entendeu, torcedor rubro-negro e meu querido Aníbal? Algo mais a falar? Considerações finais dessa pauta? Eu acho que o Sport tem muito a agradecer também a Mariano Souza no que tange a acreditar Total. em Pedro Lima. Porque, assim, eu lembro que quando o Souza bancou no Sport Bahia, na Fonte Nova, com 60 mil pessoas, ele falou assim, ele será o titular. Todo mundo fez, como, por quê e tal. E ele foi titular. E Souza bancou. Porque se não fosse isso, Mariano, talvez Pedro Lima estava jogando hoje a Série A2. Desculpa. Perfeito, Rogério. Perfeito, Rogério, o comentário. Mas vai. Eu vou ler daqui a pouquinho. Vai lá. Vai. Não, é isso. Eu acho que Souza tem muita culpa no cartório, culpa, entre aspas, de Pedro Lima estar sendo vendido. Mérito. É crer na base, velho. É crer na base. Para que daqui a pouco o Fábio Matheus ele seja titular e também seja vendido e outros tantos. Mas lê o que o Rogério comentou. Rogério Paraíso, para a galera que só está ouvindo a gente e trabalhando, e agradeço. Rogério Paraíso, que é membro do nosso canal, está dizendo assim, para mim o clube se pronunciou com a sonora do Rafael ao Alessandro. Não pode ter pronunciamento em fala ou nota, sem ter o preto no branco, como foi dito pelo Rafael, que pediu cuidado com as notícias. Porque não é uma negativa simples. Tá vendido, fulano? Tá não, porra. Sim, mas e aí? Aí você só ouve o teu eco. E aí? Não. Mandou escrito. Aí eu disse, Rafa, manda para mim isso em sonora, porque eu sou menino, né? Eu quero ouvir a voz do cara, né? Pelo menos que ele estava numa reunião e ele mandou a sonora. E mandando a sonora, cara, você sente, porque eu conheço ele. Pode ser que algum outro... mas eu estou falando com um pezinho mais... Com mais de acreditar, inclusive, no Rafael, porque a pergunta está aqui, ninguém me respondeu. Para que ele ia dizer que não está fechado, estando fechado? Falar de gatilho, fala do Chelsea. Fechado com o Chelsea, dizer que os gatilhos, que não sei o quê, que é mentira. Para que ele ia dizer isso? Eu me pergunto. E essa pergunta não é afirmando que eu estou com razão, não, na minha pergunta, não. Para quê? Raciocina comigo, torcedor, raciocina comigo, Aníbal, e os colegas da empresa que estão comigo, aqui vendo a gente. E para que ele ia falar diretamente do empresário? Percentual, velho. Libera mais percentual, diminui esse gatilho, então o negócio está fechado. Mas não está fechado ainda. Pronto. Resumindo, 2 Londres e para o empresário. Para mim foi isso. E só para encerrar esse assunto, pasme, torcedor. Eu conheço torcedor do esporte que está pé da vida com esse negócio e eu conheço gente da imprensa pernambucana que também está pé da vida porque aconteceu esse negócio. Mas deixa isso para lá. Rapaz, nada a ver com isso, não. Fale sem provas, não, e não fale sem nomes, não, porque você generaliza os meus amigos da imprensa. Silêncio no tribunal. Quem é que tá com raiva disso aí, porra? Só pode tá com raiva quem é de política dentro do clube. Deixa eu falar. Pense, dance antes de falar, rapaz. Senão você bota a galera na baila. Pense bem, pense mal, dance falar. Inclusive eu, que eu sou da imprensa aqui, porra.
Respeito meus colegas da imprensa. Vamos embora. Uia! Rapaz. Mas, enfim, deixa o Wellington Araújo de lado. Eu não falei nada. Wellington, um abraço. Eu não mando cheiro para macho, não. E o churrasco na sua casa, eu não vou mais ficar me oferecendo, não, viu? Me convide, macho velho. Olha, por falar nisso, vamos dar o esporro. Não, vamos dar o esporro nosso de cada dia, né? Porque veja bem. Pouco like. A gente, não, sem like de diferença, pô. A gente tá aqui, quinta-feira, para mim são 13h26, para tu é 11h26. Vamos dar um like. Ó, é assim, velho. Deixa eu te ensinar. Tu pega teu mouse para fazer isso, ó. Dá o like, vice filho de Mansur. Olha, dá o like, pô. Sem like de diferença pro ao vivo. Rapaz, 70 likes quando o Eduardo mandou a mensagem. Mandou a notícia, pois é. Agora tá mais de 100. Sim, então, assim, Araruta. Quem não der o like...